Fala trader, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou explicar como a gente identifica a tendência no intradiário, ou seja, a tendência para o day trader. Eu opero um mini índice e é com o meu setup Toscana que eu defino a direção, ou seja, na verdade o gráfico define a direção dele e o setup Toscana é a minha bússola, é para onde ele vai, se o gráfico vai para cima, se o gráfico vai para baixo, se o gráfico está lateral. Eu dependo exclusivamente da Toscana. Eu uso ela para identificar a tendência do dia. E você vai ver, é no 2 minutos. Não importa, claro, tem trader que opera nos 5 minutos, no 15, no 60. Tem trader que identifica a tendência quando ele rompe uma linha de tendência de alta, por exemplo, uma LTA ou uma LTB. A partir do momento que ele rompe e que ele confirma esse rompimento, o trader vai lá e tem uma nova tendência. Eu vou te mostrar agora como eu faço a tendência usando o setup Toscana. Eu vou tentar te mostrar através aqui de um desenho rapidinho. Vamos ver se você consegue enxergar, vamos ver se o Leandro consegue pegar essa imagem daqui. Eu escrevi aqui, Leandro, o seguinte: tendência no day trade. E eu coloco aqui Toscana. Eu vou fazer um desenho. Perceba o seguinte, o preço se move dessa forma. Claro que nem sempre fazendo esses pivôs bonitos. Agora, é o seguinte, digamos que o preço começou aqui, tá? Ele fez esse topo, depois ele corrigiu, rompeu esse topo, fez novo topo, corrigiu, fez topo. Até aqui a gente tem uma tendência muito clara de alta, certo? Quando que eu acredito que esse mercado vai reverter a tendência? Quando ele começa a corrigir mais do que 23%. Aqui passa o nível de 23% de Fibonacci, tá? Nessa região. Então, aqui a gente tem o 0%, ou seja, a mínima do dia. Quando o preço, aqui é o 100%, tá? Aqui é o 100%. Quando o preço começa a corrigir, ele não corrige, por exemplo, aqui na casa dos 50%, ou seja, metade do movimento anterior. Quando ele corrige mais, eu dou para ele, para o gráfico, até essa região aqui dos 23%. Quando ele começa a invadir, ele vem até os 10% e daqui ele ainda assim pode voltar e fazer rompimento de topo. É nessa região que a gente chama o trade Brunello, quando a gente consegue pegar uma entrada nessa região aqui. É o famoso trade Brunello. E quando o mercado perde, ou seja, ele vem caindo, se ele vem direto e ele perde, aí sim a gente inverte a Toscana, tá? E aí a gente tem uma nova tendência, a gente vai esperar a correção desse movimento para depois pegar uma nova entrada na nova Toscana. Então, a gente só entende que inverteu a tendência no intradiário quando ele perde essa região, quando ele faz um fechamento próximo dos 10%. Caso ele não tenha feito, o que a gente imagina? Que o gráfico, que o preço vai voltar a subir e vai seguir a tendência primária dele, que é uma tendência de alta. Então, deixa eu te mostrar o seguinte. Aqui, vamos lá. Aqui foi a nossa entrada, tá? A entrada do setup Toscana, basicamente nessa região, tá? Nessa região aqui que eu estou marcando de verde agora, tá? Aqui foi a nossa entrada. Onde fica o nosso alvo? O nosso alvo a gente tem primeira parcial 100 pontos, segunda parcial 200 pontos, e a gente vai levar o máximo que puder, o lote final. E aonde fica o nosso stop nessa ocasião? O nosso stop fica bem por aqui assim, ó, tá? O nosso stop fica nessa região aqui, ó, um pouquinho abaixo da nossa entrada, porque se ele perder a mínima do dia, ele inverte a tendência. E a gente não opera contra a tendência, tá? Então, trader, é muito importante você entender como você define a tendência, como você opera a tendência. A gente nunca opera contra a tendência.
E aí você pensa, bom, mas o preço está caindo. Ele está caindo, está caindo, está caindo, está caindo, a gente só está pensando em compra. Enquanto ele não perder a região ali dos 23%, a gente não vai pensar em vender num cenário altista, a gente só vai pensar em comprar. E por isso a gente tem os sinais. Agora, o mercado virou. Deixa eu fazer um outro desenho aqui, ver se você consegue acompanhar, Leandro. Vamos lá. A gente tem esse cenário aqui. O preço faz esse movimento. Ele sobe e aí ele começa a corrigir. Tá? Então ele subiu aqui. Ele começou a corrigir e ele não vai fazer esse movimento lá para cima. O que ele faz? Ele começa a cair, cair, cair e ele perde a mínima. Então, a princípio, aqui era o ponto zero, tá? 0%, e aqui era a máxima do dia. Então, esse aqui era a mínima do dia, tá? Mínima do dia, e aqui era a máxima do dia, ok? Bom, ele subiu e quando ele começa a corrigir, a gente só pensa em comprar. Assim que ele trocar a polaridade, quando ele invade a Toscana, só que ele faz esse movimento. Digamos que ele coloque a gente comprado aqui e nos estopa aqui embaixo. Ok, isso vai ser uma operação de stop. E aí o que a gente vai passar a pensar? Em vendas. Só que quando a gente começa a vender, porque a gente só opera a favor da tendência. Sempre a favor da tendência. Se a gente opera sempre a favor da tendência, eu vou te mostrar aqui agora no desenho onde a gente vai vender. O que a gente faz? Veja bem, a gente espera o mercado corrigir e aí quando ele começa a cair novamente, a gente entra. Por quê? Porque agora o 0% da Toscana está aqui em cima, o 100% está aqui embaixo e provavelmente a gente tem uma região da Toscana passando aqui assim. O que é a região da Toscana? É o nível, no caso aqui, seria, deixa eu escrever aqui para você, aqui seria o nível de 38%, aqui seria o de 50% e aqui seria o de 61%. Aqui estaria o nível de 100, aqui estaria o nível 0. Perceba, estaria assim. Então, quando o mercado reverte a tendência, e para a gente reverter a tendência é quando ele perde a mínima, nesse caso, nesse exemplo que ele estava subindo, a gente espera uma correção, ele corrige. Se ele voltasse a cair daqui, antes de bater na Toscana, a gente simplesmente não opera. A gente faz a operação mais difícil, que é esperar a melhor oportunidade. A gente espera ele bater na Toscana e aí sim a gente vai pensar em vender. Entendeu? Então é isso. Trader, a gente sempre vai operar a favor da tendência do dia. E como a gente identifica a tendência do dia? Através da Toscana. Espero que tenha gostado desse vídeo. Até o próximo. Um grande abraço. Tchau.